E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um KiwiCast, o podcast da Kiwify. E hoje a gente está aqui com o Peterson e o Gustavo, eles que são coprodutores aqui na Kiwify. E aí eles vão contar aqui um pouco pra gente conversar aqui, né, um pouco. Conta aí pra gente, quem quer começar primeiro? Como começou? Então fala aí, Peterson. É mais falador. Beleza? Edgar, primeiro eu queria agradecer aí o convite, tá? É um prazer a gente estar conversando com vocês aqui hoje. E, cara, começando do início, a gente começou a ser afiliado em 2012 em outra plataforma. E desde lá a gente vem trabalhando nesse mercado. Que a gente deu um boom agora e graças também a Kiwify foi no final do ano, né, Gustavo? Que a gente começou? Janeiro, na verdade. No começo do ano, eu acho. Janeiro, Foi em 2021. Que o nosso boom foi dentro da crise, foi dentro da pandemia. Que aí a gente comprou um produto, um PLR, né? E a gente trouxe, traduziu ele e colocou pra rodar. E, cara, graças a Deus tá indo muito bem, tá dando muito certo. E como que você começou antes? O que você fazia antes de entrar no mercado digital? Cara, eu era formado em engenharia mecânica, quer dizer, quase fui formado em engenharia mecânica, naquela ideia que todo mundo fala, né? Você tem que sair da escola, você tem que ir para uma faculdade, entrar numa multinacional, crescer lá dentro, se aposentar e morrer. E, cara, desde pequeno eu sempre vendi as coisas no serviço do meu pai, sempre tive uma mente muito voltada para a área de vendas. Tanto que o meu segundo trabalho, eu já trabalhei na Petrobras como jovem aprendiz, e meu segundo trabalho registrado foi em vendas. Eu vendia equipamento de pintura, essas coisas. E aí eu entrei na faculdade por mais um pouco de pressão dos meus pais. Acho que quem nunca, né? E, cara, eu fazia isso. E aí eu comecei dessa forma, dentro lá da faculdade. E eu odiava aquilo. Eu gostava muito da matéria, mas a aplicação daquilo eu não via sentido, entendeu? E tudo que eu aprendi na faculdade, você não aplicava merda nenhuma. Até consegui entrar numa multinacional, entrei na Cais Pistões, que era alemã, mas acabei ficando só no estágio mesmo, não foi pra frente. E depois que eu saí do estágio, que foi o start, assim, pra mim começar a empreender. Depois da KS eu fui... entrei no multinível. Quem nunca também. Virei um Reno... Quem nunca também? Virei um menino Rinodê. Vocês podem falar marca também? Mas eu virei um menino Rinodê, cara. E aí... A primeira coisa com o mercado digital, eu comprei um curso de revenda. Lembrando agora, eu comprei um curso de revenda que você comprava... Ele ensinava você a importar coisas dos Estados Unidos e revender no Brasil. Eu comecei a ganhar dinheiro assim. E aí eu falei, aí um grande amigo meu me ligou há muito tempo. Olá, Peterson, tudo bem? Como você está? Tem uma oportunidade, assim, maravilhosa pra você. Era Rinodê. Aí entrei, nunca coloquei ninguém, porque eu tinha vergonha de ficar... Trazendo gente. De ficar trazendo gente, aquele esquema todo. Porém, cara, apesar de tudo, aquilo me despertou. Eu nunca lia livros, eu odiava ler livros, e aquilo me fez. Eles instigam muito você a estudar e tudo mais. E aquilo ali, cara, foi o start pra eu começar a estudar e falar assim: tudo que eu levava como verdade começou a mudar. E eu comecei a ver que a minha felicidade não tava em CLT e depois caixão, e sim em viver a vida, empreender e tudo mais. E foi até isso. O Gustavo quer tocar agora e contar um pouco dele. Antes de a gente passar para o Gustavo, então você chegou a atuar há pouco tempo na sua área de formação. Na verdade, só a parte do estágio. Sim, eu fiz só o estágio. Eu nem terminei a faculdade também, eu fiquei... faltava 2 anos para eu terminar a faculdade. Sim.
E eu fiz só o estágio na Cais Pistões, na minha área, assim. Eu trabalhava já na área comercial, era muito feliz, na outra empresa que eu trabalhava, chamava WS, quase igual as não. Porém, cara, eu tô pagando quase 80 mil reais na faculdade pra me trabalhar como vendedor. E assim, né, ninguém te vê muito bem quando você fala que você é um vendedor. Só que, cara, eu era muito feliz quando eu era vendedor. Eu vendia para multinacionais, que eu vendia para Honda, vendia para Volkswagen, Sasazaki, Jack, um monte de empresa grande assim. E eu conversava com bastante. Eu era um menino envergonhado pra caramba, isso eu tinha 18 anos, né? E eu era envergonhado pra caramba. E isso fez eu perder um pouco da vergonha. Que, cara, eu tinha que ir apresentar um sistema para vender pro cara, que o meu sistema era 300 mil reais e de concorrente era 100 mil reais. Então era o meu era umas 3 vezes mais caro. E foi aí que eu aprendi que quando o cara fala que é caro, não tem nada a ver com preço, e sim com o valor, né? Sim. E eu com 18 anos apresentava coisas para diretor, com 18 anos para diretor de Volkswagen, diretor de Sasazaki, presidente da XCMIG. Era top. E depois disso eu só fiquei na Cais Pistões justamente pensando nisso. Pô, cara, por que eu estou investindo 80 mil reais numa faculdade, sendo que eu nunca tive uma experiência em trabalhar com isso? Entendeu? Uhum. E como que você conheceu o mercado digital? Infoprodutos, marca digital? Cara, o marketing digital eu conheci porque eu comecei a seguir um cara que ele começou a fazer um desafio chamado 365 dias, que é o Érico Rocha, e ele fazia todo dia lives. Na verdade, ele soltava um vídeo no YouTube todo dia, 7 horas da manhã, falando sobre o mercado digital. E a partir dele eu conheci o mercado digital. E aí ele falava de Hotmart, falava de outras coisas, outras ferramentas. Sim, sim. E foi aí que eu comecei. E aí eu acabei virando afiliado. Mas o que fez a disrupção mesmo foi... O Gustavo também fazia isso. Só que eu tinha vergonha de aparecer e ele não. E ele colocava a cara nos stories. E a gente tinha estudado junto há muito tempo atrás. Eu falei, como vocês se conheceram? A gente se conheceu na escola. No primeiro ano do ensino médio. Eu fiquei 6 meses nessa escola, depois eu fui para Recife. E o Gustavo se formou lá. E aí a gente vendo os stories dele, ele falando sobre o marketing digital. Eu falei, pô, mano, vamos marcar para tomar um café. Aí ele aceitou e virou sociedade. Dia do café. E você, Gustavo? Bom, conta aí, antes de entrar no marketing digital, o que você fazia, o que você trabalhou? Cara, pensando traçando estudou? Uma linha do tempo assim, também, como o Peterson falou, estava seguindo o caminho tradicional, por livre e espontânea pressão dos pais, de ir para a faculdade, etc. Só que teve o lado bom, porque graças à faculdade, eu sempre fui, desde pequeno, queria ter meu próprio negócio, queria empreender e sempre estava pesquisando coisas, pesquisando oportunidades. E me deu a ideia de que eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos. E aí eu terminei o ensino médio, entrei numa faculdade e eu encontrei um intercâmbio onde eu poderia ir para os Estados Unidos com visto de trabalho, trabalhar lá, receber em dólar e ter essa experiência por 3 meses. E nesse período eu estava, antes, né, quando eu estava na faculdade pesquisando como eu poderia ir para os Estados Unidos, eu estava fazendo um estágio numa multinacional e aí veio aquele impasse. Construir carreira nessa multinacional, continuar lá ou sair e ir para esse intercâmbio. Aí meti o pé e fui para o intercâmbio. E aí lá eu tive contato, comecei a ter contato mais ainda com o marketing digital. Como eu estava aprendendo inglês, comecei a ter contato na raiz do marketing lá, né, que é dos Estados Unidos. Aí quando eu voltei, 3 meses depois, saí da faculdade e comecei a entrar de cabeça no marketing digital, procurei outros empregos, outras oportunidades, enfim. Caí em golpes também de pirâmide, perdi muita grana, e comecei a focar no trabalho como afiliado, e aí a disrupção, o boom mesmo veio agora esse ano de 2021, depois de eu e o Peterson
do fatídico dia do café lá que ele me chamou por ver as minhas stories. A gente foi lá e passou por muitas coisas também, várias agências que a gente entrou e não deu certo, enfim, mas a gente sempre continuou junto porque acreditava muito no que a gente queria construir, nos nossos valores bem alinhados, e estamos aqui hoje. O que vocês fizeram no início, né? Vocês tomaram café, e aí o que saiu desse café? Cara, nessa época eu tinha um lava rápido. Eu saí da KS querendo empreender loucamente. Pra você ter ideia, em 2 anos eu abri 4 CNPJ. Também me fudi em todos. E, cara, só que eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito mais com essas quebras. Foram pequenas quebras. Do que com os 4 anos que eu passei na faculdade. Hoje, se eu tiver um filho e ele puder dar um conselho para ele, eu falaria para ele não ter medo de fracassar. Lógico, ter medo de colocar todas as fichas dele e ele, sei lá, passar fome. Só que eu via, cara, eu tô ainda morando com os meus pais, eu tenho condição de trabalhar de outra forma, nem que for em, sei lá, barca de pastel, em fazer Uber, qualquer coisa, se der uma merda eu volto e faço. E não ter o ego de não construir os seus sonhos, sabe? Porque às vezes muita gente quer o sonho realizado, mas não tem muito, o ego não deixa você pensar em que um dia alguém vai falar pra você que você já trabalhou como Uber, já trabalhou como na barca de pastel. E isso me afetava bastante, até que eu falei, cara, foda-se, esse é meu sonho, eu vou pra cima e acabou. E aí eu acabei empreendendo um monte de vezes. E aí quando eu fui conversar com o Gustavo, eu tinha acabado de sair de uma sociedade com um senhor, ele tinha 50 e poucos anos, e aí o projeto era meu, e aí eu conversei com ele, ele era meu vizinho, pra você ter ideia, e ele topou a ideia e a gente começou aí. Só que não teve muita sinergia, e a gente acabou fechando a empresa. E aí eu tava com esse projeto em mão, eu falei, Gustavo, vamos lá, cara, tem esse projeto aqui, é só a gente fazer isso, e não sei o que lá, e tá. E aí uma das coisas que a gente tava fazendo era uma análise de mercado. E para fazer análise de mercado, a gente criou uma agência fake, chamada RC, que é o nome da nossa agência até hoje. E era uma agência fake, porque a gente falava, a gente só para fazer esse estudo, para ver se o que a gente queria fazer com o Lava Rápido ia dar certo, né? Era ser algo diferente, se ia dar certo. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a ligar para algumas empresas aqui da nossa cidade, falando o seguinte: olá, tudo bem? Eu sou a RC, a gente tem um projeto de que se você der algum cupom de desconto, algum benefício para os clientes responder uma pergunta, um cupom de desconto, você vai ganhar acesso, a sua marca vai estar aparecendo nos lugares e tudo mais. E aí a gente fechou com algumas, por incrível que pareça. E a gente fez essa pesquisa, saiu em campo e tudo mais. E aí, cara, a gente viu que era mais fácil vender o serviço de marketing do que vender o serviço que a gente estava querendo vender. E aí a gente falou, pô, por que não isso, né? E aí a gente acabou se afastando um pouco, justamente porque não deu muito certo esse negócio do Lava Rápido. E aí ele acabou tocando, mas a gente sempre em contato, até que apareceu a oportunidade de a gente entrar numa agência de publicidade. Que foi no começo do ano passado, eu acho. Começo do ano passado. A primeira, depois já veio a segunda. E agora a terceira. E aí a gente entrou nessa agência e falou, cara, não tem nada a perder, vamos conhecer. E enquanto isso, mais. Nesse período, eu já estava fazendo vendas como afiliado e... Sim. Eu tive poucos momentos como afiliado. O Gustavo, desde quando ele começou, ele nunca parou como afiliado. Então ele sempre vinha comprando cursos, fazendo algumas vendas e tudo mais, e blá 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 blá. E quando a gente entrou nessa agência, a gente achando, pô, a gente vai aprender. Cara,
publicitário, não sabe, assim, não sei pra onde isso vai, né? Mas publicitário, cara, são poucos que têm um conhecimento, assim, um conhecimento comercial e um conhecimento de gestão. E a gente viu que a gente iria ensinar mais do que aprender. A gente aprendeu algumas coisas, lógico, né? Porque o cara ele tinha um conhecimento grande também na área, no setor, a gente teve uma abertura ali, mas a gente viu que não era nada daquilo que a gente queria também, a gente queria uma agência. Entendeu? A gente não queria fazer log, design, post, 3 posts na semana, entendeu? E, cara, e aí se despertou pra gente que a gente precisava ir pra frente. E assim, a gente entrou no outro mês a gente falou assim, mano, isso aqui não é pra gente. Fora que também entrou a pandemia e, tipo, eles acabaram não cumprindo alguns acordos de pagamento e tudo mais, eles entraram em uma crise financeira e não teve. E no primeiro mês eu entrei na área comercial, o Gustavo como gestor de tráfego e copyright, né, Gustavo? Você fazia os dois, eu acho. E no primeiro mês eu vendi três contratos lá e foi receber depois que eu saí. Então teve esse problema. E a gente identificou que tipo, não era aquilo. E a gente acabou indo para uma outra agência, depois que a gente saiu lá depois de um mês, para uma outra agência que aconteceu a mesma coisa e a gente começou a ver que tipo assim, isso é comum em agências, de as pessoas terem um conhecimento muito bom em design, ter um conhecimento muito bom em criação de páginas, essas coisas, mas o pessoal não tem conhecimento em vendas, em trazer resultados. E isso deixou a gente meio descrente, assim, sabe? É que pelo menos o pessoal com quem a gente trabalhou, né, eles tinham não tem os olhos voltados pro marketing digital, pros infoprodutos, para a escala que isso traz. Eles estão mais ali, né, em atender cliente ainda e fazer aquele tradicional de design e post para redes sociais. Aí, enquanto isso, e fazer eu arte. Vendendo 5, e achando 10 que a arte mil reais vender, por mês, e como hoje, afiliado. qual que é... E acabei mostrando pro Peterson e falei, mano, pô, sim, pode falar. olha aqui o resultado que eu tô tendo. Eu acho que a gente tem um outro caminho. Não faz sentido isso também. Uma hora deixou de fazer sentido. Entendi. E como que vocês trabalham hoje? Qual que é a estrutura que vocês fazem? O que vocês fazem hoje? Eu sei que vocês fazem lançamentos, fazem a coprodução, e aí, como é que é a estrutura de vocês hoje? Hoje a gente tem 4 produtos, sendo que 2 estão sendo vendidos hoje no Perpétuo. Os outros 2 estão em criação ainda. A gente não tem uma cara para esse produto, então a gente comprou esse produto em PLR, naqueles sites que vendem os PLR. A gente alterou algumas coisas no produto, já melhorou bastante coisas nele. E a gente faz toda a parte de background e a gente não faz post, não faz nada disso, a gente cuida somente dessa parte. E há poucos meses atrás a gente foi procurado por uma moça que acabaram indicando a gente para ela, para a gente fazer o lançamento dela. E fora isso também a gente tem uma parceria com o pessoal de uma outra agência, que essa agência é um pouco diferente, que é a TSA, e a gente acaba gerindo o tráfego para as marcas da Ana Hickman. Que legal. Que é a Mais Laser, a Ateliê Lindo Olhar e por aí. Porém, em parceria com essa outra agência, entendeu? A gente é como se fosse um braço lá dentro dele. E aí eu acabo gerenciando essa parte inteira lá. Até amanhã eu tô numa reunião lá no grupo. Então hoje essas 3 frentes nossas, que na verdade se resume a 2, né? Que é vender os nossos produtos e ajudar as outras pessoas a vender os produtos dela. Entendi. A empresa de vocês hoje tem quantas? A equipe funciona com quantas pessoas? É só vocês 2? São 4 pessoas hoje, mas até semana passada era 2, só eu e ele. Começaram a escalar o negócio. E sim, são 4 pessoas agora, um comercial e mais um outro rapaz. Legal. E hoje
Qual que a dica que vocês têm assim, para quem quer começar, para quem quer, não sei, se inserir no mercado digital, infoprodutos, com produção também? Cara, a primeira coisa é... Começa, não fica pensando se aquilo é a melhor opção ou se aquela é a melhor oferta. Começa, porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo querendo descobrir o melhor das coisas e acaba não procrastinando muito. Então, inicia, não tenha medo de errar e erre pequeno, porque você vai aprender muito mais do que se você colocar tudo numa planilhinha e fazer tudo certinho. Eu era essa pessoa. Para iniciar, o Gustavo sabe, para iniciar as coisas eu tinha que... Era 3 páginas de Excel. Tudo... Jornada de compra, KPI, não sei o que lá, e trazer as coisas da engenharia. E todas as vezes que eu fiz isso, todas, sem tirar exceção, eu tomei no fio. Porque aquela empolgação de começar, você acaba... Ou você não acaba não começando nunca, ou quando você começa, aparece um problema e você já descarta. E o que fez a gente ter bastante resultado é a gente sempre iniciava, até antes, a gente sempre iniciava, quando chegava num problema grande assim, a gente parava e falava, não é esse caminho. E quando a primeira vez que a gente foi e identificou um problema grande, a gente passou esse problema grande, a gente cresceu muito mais. Então, nunca desista. Tenha pausas na sua vida para você pensar, descanse. Descansar sim, parar jamais. E sempre quando você vê um problema, cara, é depois daquele problema que você vai ter o seu pote de ouro. Tem uma frase, acho que é do Joseph Campbell, que fala o seguinte: é na caverna que você tem medo de entrar que está o tesouro que você mais busca. E, isso me guiou bastante nesses últimos anos e que me trouxe a gente faturar, vender mais de 3 mil produtos, mais de 3 mil acessos, né, o produto nosso, só nesse ano. E hoje vocês, qual é a fonte de vendas? É mais tráfego orgânico, tráfego holístico, tráfego pago? Puro Facebook, só Facebook. Sério? 100%? 100% Facebook. Porque o nosso know-how maior também é Facebook. Agora que a gente está começando para as outras plataformas. E assim, como que é a tua estrutura então de vendas? Página de vendas, tráfego... criativo, quiz, página de venda, ou criativo, pré-sale, página de venda. Tráfego direto, tá? Tráfego direto. Sempre quando a gente manda para página de vendas, a gente tende a não ter uma conversão muito boa, porque parece que o lead ali, a pessoa não está bem qualificada. Então, às vezes é melhor você ter umas etapas antes para você qualificar mais essa pessoa, se segmentar mais essa pessoa e dar uma abordagem melhor para ela, do que você pensar só em números e achar que você vai mandar só direto para a página de vendas, você vai bombar demais. A gente pensava assim e... Os testes mostraram o contrário. Entendi. Sim. Quem que faz o planejamento de todas as estratégias de vocês? Entre vocês dois? Os dois praticamente, mas depende, se for lançamento é mais o Gustavo, e na área comercial, expansão, seria mais eu. Legal. E me fala mais uma coisa, o que vocês almejam agora, assim, né, os planos futuros para agora, a partir pro futuro, né? Próximos 5 anos, vamos dizer. Cara, acho que os próximos 6 meses, pegar aquela plaquinha de vocês que já chegou a prata. Legal. A ouro. Pegar agora a ouro. Podia mandar uma caixinha daquela a cada 100 mil, né? Pô, aquela caixinha boa, rapaz. Já batemos segundo, já. Eu acho legal isso. Terceiro. Que eu já falei várias vezes isso, que os produtores, né, a maioria deles, desde o pequeno aos grandes,
eles vão atingindo ali os níveis de faturamento, eles já ficam, cara, pode mandar a minha próxima que eu já quero, pode mandar fazer que já tá chegando. E às vezes assim, né, a gente dá um gás. Isso, a gente começa ali, a nossa premiação é baixa até, né? Começa nos 10 mil, já manda uma premiação, e aí quando eles atingem, eles já ficam, caraca, quero a próxima já, né? Já falam, manda fazer a minha já de 100, e aí chega na de 100, manda fazer a minha de 1 milhão. E eu acho muito legal isso, porque... Vou ficar triste quando chegar na de 1 milhão e não tiver outra. Tem que criar outra. Está reformulando, inclusive, as premiações, e vocês vão ter aí, depois de 1 milhão, vai ter outras premiações. Top. Tamo junto, aí sim. O que vocês mais, assim, né, o que mais é gratificante depois que você vende, o retorno é o retorno do aluno, é a notificaçãozinha, o que vocês mais gostam? Assim? A notificação dá um arrepio. Cara, a notificação bate o arrepio, não importa quanto seja. E assim também, cara, a gente tá no mercado de educação, né? E a gente tá num país onde precisa de muita educação. E a gente sabe que pelos meios tradicionais acaba que não vai ter uma evolução disso. E querendo ou não, esse ano a gente já ajudou mais de 3 mil mulheres a serem melhores. E isso, além de tudo, a parte financeira, que é legal pra caramba também, que às vezes você para pra pensar e fala assim, caraca, cara, uma pessoa hoje pode estar mais feliz por causa de um movimento que eu fiz. E eu tô ganhando por isso. Então é muito mais do que gratificante. só o cifrão, né? Me conta também, assim, qual foi a primeira reação que vocês tiveram, né, quando começaram a trabalhar, que começou a ter resultado, que começou a cair as primeiras vendas. Qual foi a reação de vocês? Estavam, sei lá, fazendo alguma coisa, estavam dormindo, estavam passeando? Cara, a gente tava trabalhando quando começou a cair, tipo assim, foi uma comemoração. Acho que o Gustavo travou. Foi uma comemoração, cara, ferrenha. Mas o que, assim, ó, a gente, no começo do ano, a gente planejava algumas coisas como sonho, como objetivo da nossa vida, alcançar até o final do ano. 3 meses depois a gente conseguiu alcançar. Que legal isso. E, cara, a gente já tá mudando pela segunda vez. A gente foi atrás, né? Pra tentar pela segunda vez mudar a gente abriu o MEI, já bateu o MEI em 1 mês. Não faturamento do MEI, depois. Então tá nessa. E assim, a gente começou muito empolgado em trabalhar e a gente acreditava que aquilo seria. A gente não acreditava que ia chegar num nível maior assim nos primeiros meses. E deu, e foi bastante. Hoje, a gente já está tão sobrecarregado que a gente já está crescendo a estrutura da equipe porque a gente espera muito mais. Sim, mas o sentimento foi, cara, foi de realizar o seu sonho, assim. E é impressionante como você só cai a ficha depois que aquilo acontece e não no processo ali. E você, Gustavo, como é que foi a sua reação? O que você sentiu? Ô Edgar, o meu PC deu uma travada aqui, eu não ouvi a pergunta que você fez, desculpa. Eu perguntei para vocês, era assim, qual foi a reação das primeiras vendas quando começou a dar certo, né? Todo aquele trabalho de esforço que vocês tiveram. Qual foi a reação? Vocês estavam fazendo alguma coisa? Ele disse que vocês estavam trabalhando, né? E queria saber como é que foi a comemoração, assim, foi normal? É mais porque uma coisa que eu sempre tive foi que eu acreditava que ia dar certo. Então, tipo, foi a comprovação daquilo que eu já acreditava, entende? Vem a empolgação, mas, tipo, a confirmação de que, porra, o que eu fiz tá dando certo, o que eu tô criando tá dando certo. E eu acreditei e eu tô aqui realizando, entende? Foi além da expectativa ou não tinha expectativa? Não tinha.
Era só fazer dar certo. Cara, assim, eu acho que duas coisas que tirou a gente da parte iniciante para a parte intermediária foi duas coisas. A primeira, começar a andar com pessoas, estar em ambientes, nem que for digital, e até ir para lugares. Exemplo, quando a gente bateu algumas metas, a gente ficou lá no coworking, lá no JK em São Paulo, ficou lá no shopping JK, que é o shopping mais caro da América Latina lá e tal. E você começa a falar assim, cara, tem tanto caminho pela frente, tipo, às vezes a gente pensa tão pequeno que a gente precisa começar a pensar muito maior pra gente crescer. Então, a primeira coisa é não fica bitolado se você não tá... eu vendi só 2 hoje. Não, cara, é só o início. E também você tá no meio de pessoas, de um ambiente que te faz crescer, no ambiente que tá te levando para aquele lugar, entendeu? Sim, com certeza. E... para vocês, o network vale a pena? Vocês vão atrás? Vocês vão e participam de eventos? Ou não? Sim. Ultimamente. Nesses últimos anos não deu para participar. Mas agora tá voltando, cara. Agora tá voltando, mas eu acho que uma das coisas que fez a gente crescer foi a gente participar de Inclusive Friends, foi participar de algumas mentorias, que, querendo ou não, além de conhecimento, você tem grupo bastante... Grupo de networking, acesso, né? Muita dica, né? Grupo de networking. Vocês pretendem fazer um curso de vocês? Lançar ali como fazer lançamentos, como fazer coprodução, ou não? Cara, a gente pretende, mas sabe quando a gente fica pensando assim, pô, será que a gente já passou por todas as etapas para ajudar a pessoa? A gente sabe que, tipo assim, uma coisinha pequena faz que a pessoa saiba e já faz um estrago enorme. Mas às vezes a gente fica muito... Eu acho que o momento agora é deixar a empresa mais crescer mais, avançar, crescer mais financeiramente, montar uma empresa mesmo, e não uma empresa que só depende da gente, entendeu? Sim, com certeza. E aí sim a gente pensar em alguma coisa. Porque o Gustavo, ele já faz algumas coisas, alguns posts, algumas coisas pela internet, tem bastante dica dele lá no Instagram. Mas eu já sou uma pessoa que gosta mais de ficar no backstage, então eu não sei se vale a pena ajudar aparecer, assim, sabe? Você não gosta, então? Não, mas o Guga gosta. Você pensa fazer, Gustavo? Penso sim. Não sei, acho que é uma coisa mais pessoal de ter o reconhecimento de alguém por ter ajudado ela, sabe? É uma coisa que traz muita gratificação, pelo menos pra mim, e tipo, já tive a oportunidade de ter isso por simples coisas que eu compartilhava no Instagram, compartilho no Instagram, e é muito bom. Agora imagina unir isso com ser remunerado financeiramente, porra. Esse é muito gratificante, muito legal também, sim, né? Proporciona várias outras coisas, experiência, um novo estilo de vida e entre outras coisas. Mas, cara, é aquela... Eu gosto muito do background, eu gosto muito também de ajudar outras empresas. Então, eu não sei se eu faria um curso para aquilo ou se eu faria, sei lá, um novo tipo de faculdade, um novo modelo de escola, um novo modelo de curso, porque, cara, ainda assim ainda esse mercado nosso está grande pra caramba em comparação ao mercado que a gente começou lá em 2014. O nível de consciência do pessoal hoje está muito maior. Ainda tem... Sim, além do nível de consciência das pessoas estar muito maior, tem muita gente desinformada. Tem muita gente que não sabe que é um pixel. Tem muita gente que acha que só existe... não daria para ganhar dinheiro com outra coisa. Tem muita gente que ainda não conhece que a QIFI é a melhor plataforma. Sim.
E, cara, sem puxar saco mesmo, é muito boa. Essa questão de marca digital, às vezes o pessoal fica perguntando, já está saturado. Não, com certeza não. Tá longe de se ficar saturado. Está profissionalizando, mais saturado. Está cada vez ficando mais difícil. Está ficando cada vez mais difícil, né, a você inserir. É um mercado que tem uma porta aberta, é uma porta gigantesca, né? Você pode começar em vários tipos, né? Pode começar ali desde, sei lá, um social media, trabalhar com redes sociais, uma publicidade, começar a fazer design e entre outros. Desde o afiliado, a fazer um curso. Às vezes a pessoa sabe fazer uma coisa específica. Por exemplo, sei lá, eu sei fazer desenho, né? Aí o cara vai e monta um cursinho, fala, é assim que faz, aqui são as dicas, aqui são os processos. Existem outros tipos, né? Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que sabe, ou um homem, né? Tanto faz. Sabe fazer um crochê, né? Sabe fazer, sei lá, alfaiataria. E assim, existem vários outros tipos. Não existe, eu sei que não existe só o nicho de, um exemplo de renda extra, né, que é um dos maiores, né? Existem vários outros que proporcionam, não necessariamente a pessoa quer aprender um hobby novo, né? Não necessariamente ela quer aprender a ganhar uma nova fonte de renda. Então, tem muito nicho para ser aproveitado, desde, sei lá, o autoajuda, né? Qual que é o nicho que vocês trabalham hoje? Relacionamento. Legal. Qual que é o nome dos maiores nichos, né? Relacionamento. Chama Programa Sedutor. É de mulheres. A gente está reformulando ele agora. A gente ajuda mulheres a terem a saberem se conduzir melhor a situação com os homens e também entender um pouco mais como funciona a parte de relacionamento. E quando você sabe como funciona a parte de relacionamento, você não evolui somente em ser feliz na sua casa. Você evita, a mulher consegue sair de um relacionamento abusivo, a mulher consegue ter mais autoestima, ela consegue ser mais feliz, que ela consegue pôr as ideias dela em prática, ela consegue crescer mais no emprego dela, porque ela vai entender o comportamento do chefe dela, vai conseguir entender o que se passa naquele grupo, como que ela se sobressai. E isso, no meu ponto de vista, traz uma paz maior no mundo, porque ela para de ser uma pessoa negativa e ela começa a ser uma pessoa mais analítica. E ela começa a ver que tudo depende só dela e tudo que ela consegue aprender com aquilo, e tudo que ela faz no meio de relacionamento, aquilo volta para ela também. Então, se ela for negativa, se ela for ranzinza, ela não vai atrair pessoas boas. Se ela mudar ela muda a vida inteira. Ela muda a vida inteira dela. Então, é igual a gente aqui, exemplo. Se a gente não souber um relacionamento, não saber se relacionar, como que às vezes a gente pode estar conversando com você, por exemplo? Sim. E hoje em dia o relacionamento é muito importante. Fecha muitas portas. Sim. E fecha muitas portas a questão de relacionamento e tudo mais. E não é ser falso. É você viver a sua vida independente do outro, porém com a do outro. Sim. Essa questão de relacionamento é importante para todos os ambientes, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos. Sociedade. É sentir bem também, né? Sim, sociedade. Como que foi assim, né? O boom de vocês em faturamento? Vocês começaram assim, sei lá, no início, nos 3 primeiros meses, tanto, e aí foi aumentando. Como que foi? Cara, o nosso boom, acho que foi no quarto mês, que a gente faturou 50 mil no mês. Legal. E acabou aparecendo muita oportunidade. E aí, às vezes, a gente acabou querendo pegar todas as oportunidades do mundo, assim, sabe? Você fala assim, não, agora eu sei, agora eu vou fazer tudo. E a pior merda, porque aí acabou caindo o nosso faturamento. Hoje a gente tem uma média de 35 a 40 mil de faturamento mensal, não é um faturamento ruim. Tem empresas, por exemplo, tem franquias que o cara paga 500 mil reais para ter uma franquia, e o cara fatura 20, 30 mil, 40 mil, entendeu? Sim.
Mas a gente está pisando no acelerador agora, reestruturando a nossa base, dizendo não para um monte de oportunidades, justamente para focar nisso. Mas o nosso boom foi no 4º mês que a gente faturou 50k. Legal. E qual é a vantagem que vocês veem assim, entre o mercado digital e o tradicional? E aí, Google? Liberdade. Acho que é a principal. De poder levar seu trabalho para onde você for e não precisar pedir permissão para ninguém, para sair, para ir fazer o que você quiser, enfim. Essa é uma das principais. Inclusive tem um livro chamado O Mito do Empreendedor. E ele descreve exatamente a vida do empreendedor de negócio físico que sai do trabalho CLT para criar um negócio físico e acaba virando empregado do seu negócio físico. E essa é a principal diferença, né? Você criar uma coisa que te dê liberdade para você poder sair e aproveitar o que a vida tem de melhor. Exato. E outra coisa também, né? Eu sempre fui vendedor, né? E o mercado digital, ele te dá a liberdade de você vender para as pessoas que querem aquele produto. E você parar de ficar enchendo o saco da pessoa, aquelas ligações nada a ver, aquelas mensagens no WhatsApp nada a ver. Então você sempre acaba melhorando a vida da pessoa com aquilo e não querendo empurrar. Então eu vejo que o mercado digital, apesar de todos os problemas que ele tem, que no meu ponto de vista são poucos, ele é um mercado que ajuda muito mais as pessoas do que o mercado tradicional, que às vezes tem muito interesse por trás, querendo vender aquele produto só porque você vai ter uma bonificação maior que aquele produto e não é aquele melhor produto para o cliente. E sempre quando a gente pensa em criar um produto, a gente sempre pensa em resolver um problema direto. E eu acredito que o mercado digital, além de toda a liberdade que você tem, você também dá mais liberdade para o seu cliente resolver o problema dele de uma forma mais assertiva. Para vocês, onde é que está o segredo de tudo isso? Vender mais? Achar ali o Cara, o segredo maior de tudo, eu acredito que pode ser clichê, mas realmente é a sua mentalidade. Porque hoje eu sei a mesma coisa e aplico a mesma coisa que há 2 anos atrás, e o Gustavo também. Só que hoje a gente tem uma mentalidade de escala e que a gente não tinha. E você, eu acredito que o segredo é que não existe segredo. É só a persistência, consistência de fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. As pessoas... eu era um cara desse tipo, pagar o preço. Ficam comprando curso atrás de curso, achando que no próximo curso vai ter a fórmula mágica, o segredo oculto para faturar milhões. Mas não tem, é você dominar as habilidades que você precisa dominar, praticar o tempo necessário que for preciso, você praticar e continuar até dar certo. Esse é o grande segredo. E aprender a fazer o básico e repetidas vezes. Então, simples também funciona. Você aprender a fazer o fundamento, porque às vezes as pessoas querem muito emperequetar as coisas, muito fazer... Eu era uma pessoa assim. E às vezes você não é objetivo. Às vezes eu vejo muito problema disso em pessoal de... alguns programadores e algum pessoal de mercado de software. Às vezes o cara fala de uma forma totalmente técnica ou de uma forma totalmente cheia de pericutico, mas chega no final não tem nada. Peraí, deixa eu ver quem é maior. Cara, tem uma parte da minha história, né, que eu não contei, que quando eu era pequeno eu joguei basquete aqui na minha cidade. Competia e etc.
E uma coisa que se manteve comigo desde aquela época, e vi também grandes jogadores, Michael Jordan, Kobe Bryant, falar que eu assistia muito vídeos deles quando eu jogava, é falar sobre a importância dos fundamentos. Que tudo que a gente faz tem os fundamentos mais importantes para trazer aquele resultado que a gente quer. E até mesmo o Michael Jordan e o Kobe Bryant, os caras eram os melhores jogadores que foram os melhores que já melhores que já existiram. E mesmo assim, os caras estavam lá treinando todo dia e praticando os fundamentos. Então, entender o fundamento. Se você sabe fazer um fundamento bem feito, você nunca vai precisar mentir. Às vezes eu vejo às vezes a pessoa querendo inventar demais e acaba criando uma mentira que nem elas conseguem entregar, nem elas conseguem fazer aquilo. E, exemplo, a gente tem até pegando o exemplo do Jordan, cara, ele era um cara que fazia às vezes a mesma jogada. Todo mundo sabia que ele ia fazer aquela porra daquela jogada, mas ninguém conseguia parar a porra do cara. Sim. O Robin lá, que sempre puxava pela esquerda e chutava. Mano, ninguém conseguia parar o cara, velho. Quantos o cara fez? Então, é aquela. A gente, hoje, a gente às vezes pensa em inovar algumas coisas. Mas o que dá mais resultado hoje pra gente, Guga? Não é a primeira campanha, o primeiro criativo, a primeira estrutura que fez dar certo, que vendeu. E a gente até hoje é a que mais vende. E a gente sempre fica tentando, não, vamos mudar a copy, vamos mudar isso. É importante fazer isso, tá? Mas o que dá mais certo, o que fez, voltando à sua pergunta, o segredo lá, é você investir 80% do seu tempo nos 20% que dá certo. Ou seja, se você pega os 80% do seu tempo, da sua energia e coloca naquilo que está dando certo, os outros 20% você pode ser criativo que você quiser. Porque se você for muito criativo, alguma coisa vai dar certo. Eu fiz 10 coisas, uma coisa deu certo. Se você não pegar aquela coisa que deu certo e fazer só ela, você não vai crescer. Sim. E eu acho que a minha união com o do Gustavo deu muito certo depois que a gente bombou, porque o Gustavo é um cara muito criativo e eu sou uma pessoa, nesse caso, sou uma pessoa muito analítica. Sim. Então, eu peguei eu vi o que ele deu certo e eu falei, mano, a gente só precisa fazer isso. De novo. E até hoje é a mesma coisa que funciona todo dia. Então, foi o que nos trouxe até agora, lógico, também não é o que vai levar a gente pro próximo nível, mas o que trouxe a gente até aqui, faturar esses 200, 300 mil aí, só nesse produto, foi a gente repetir incansavelmente a mesma coisa e consertar os problemas no meio do caminho. E não querer consertar todos os problemas ou evitar todos os problemas. Sim. Mas é verdade sobre isso. Fazer o simples, fazer o que dá certo, né? Procura o que dá certo. Tem muita gente que quer reinventar a roda. Inventar a moda, né? Inventar a roda. Aqui pra minha cidade o pessoal fala muito inventar moda, né? Que reinventar, quer fazer, eu quero fazer algo diferente, ninguém tá fazendo. E às vezes o que já tá funcionando é o maior caminho. Vamos começar por aqui, todo mundo tá fazendo. O pessoal fala muito também, nada se cria, tudo se copia, né? Vê o que tá funcionando, repete, né? Faz ali o basiquinho, vai fazendo várias vezes, Depois, se você quiser, sei lá, mudar um pouco, né? Testar alguma coisa nova e ver se funciona, beleza, né? Mas começa pelo básico, né? Faz ali, não sei, tem várias formas de começar também, né? Tem muita gente que começa pelos afiliados, muita gente começa, pega ali na gestão de tráfego local, seja para alguém. Então, tem um leque gigantesco para começar. Basta escolher um ali, estuda, faz ali o básico, começa, depois vai melhorando, vai aumentando, vai investindo mais, estuda, até dar certo. Eu acho que foi o que vocês dois fizeram, né? E é o que a maioria deve fazer. Exato. E essa é aquela, não tem segredo, mas pouca gente
tem a tranquilidade, não sei se é tranquilidade ou a mentalidade... Persistência, né? De repetir a mesma coisa todo dia. E todo dia. E, não tá dando certo, vou parar. Cara, não, cara, você tá mais perto de resolver o problema. Então amanhã você vai continuar de novo. Não vendeu hoje, eu tomei prejuízo. Beleza, amanhã a gente vai vender, amanhã vai dar ROI. E foi assim que a gente conseguiu o ROI, entendeu? Se a gente tivesse parado no primeiro dia que deu negativo, puta, meu, não tava aqui conversando com você hoje. Com certeza. Então, é um mercado. E, cara, outra coisa que eu vejo também que é muito importante para as pessoas que estão começando agora é aquela: se você tem uma estrutura, se você já conhece, exemplo, você comprou um curso, o cara fala para fazer ABCD, não queira fazer um ABCDX, faz um ABCD, vê o que está acontecendo, analisa os dados, e aí sim, tá dando certo, porém poderia melhorar aqui, aí depois você melhora aquele negócio. Não sei se eu posso dar, eu acho que vocês são um exemplo disso. A QIFI, qual o diferencialzão assim, da QIFI para Hotmart? Se você for pegar o geral, não é uma diferença muito grande, mas na utilização, na experiência de Hotmart, na experiência de QIFI, no meu ponto de vista, a QIFI é muito superior à Hotmart, porque ela pegou os problemas que a Hotmart tinha e melhorou. Sim, com certeza. O suporte de vocês é muito bom, o atendimento de vocês é muito bom, a ferramenta de vocês é muito intuitiva para trabalhar, e é uma ferramenta que eu vejo que pensa mais no empreendedor, pensa mais em ajudar a gente além do cliente. Sim. E vocês é um case disso. A gente tenta fazer ali o mais simples, tenta deixar o mais simples possível para a pessoa criar um produto, para ela fazer uma integração, né, com as ferramentas que ela precisa, fazer um e-mail marketing, um ads, e assim vai. Se ela precisa de ajuda, nosso suporte responde muito rápido, a gente sempre tenta fazer isso. Sim. Eu sou responsável ali do setor de suporte, então a gente às vezes tenta, né, fala assim, cara, vamos responder mais rápido. A gente sempre tenta o máximo atender as pessoas indiferente, né? Seja ela que fatura muito, seja ela fatura pouco, e a gente tenta não diferenciar e tenta manter sempre o mesmo padrão de Sim, tanto é que vocês têm suporte hoje? Desde o início, tipo, o suporte, o atendimento do suporte, desde quando a gente não tinha vendido nada, eu mesmo. Sim. A mesma rapidez, atenção. Sim. Eu tento sempre fazer o mesmo para todos. Vocês têm uma equipe de suporte hoje? Ou ainda não? Não. A gente ainda somos o suporte. Que faz a parte de suporte. Legal. Nós somos ainda nós somos o suporte. Porque, cara, tem poucas pessoas que vêm atrás pedindo algum suporte, alguma coisa. Eu acho que devidamente ao mérito de vocês mesmo, que a plataforma é muito intuitiva, acredito até para o cliente, a gente não precisa ter tanto suporte assim. Ou a gente consegue economizar com o pessoal de suporte justamente por causa disso. Porque se tivesse um volume absurdo de gente aí vindo atrás de suporte, tinha algum problema com o produto ou com a plataforma. Sim. E hoje a gente não tem isso. A gente vai começar a ter um suporte agora para os lançamentos. Que aí o lançamento é mais aquela tira dúvida antes da compra, né? Sim. Para encerrar aqui, finaliza dizendo uma frase, cada um de vocês diz uma frase assim de ajuda para quem está começando aí, para quem já está há muito tempo, para todos, né? Vai lá, Google, eu falei demais. Cara, eu vejo muita gente, tipo assim, postergando o início, esperando ter toda a informação que precisa, o curso que precisa, enfim, ter a grana que precisa. Mas, cara, a mensagem que eu quero passar é que, assim, o melhor momento para começar no marketing digital foi lá em 2014. E o segundo melhor momento, se você ainda não começou, é agora. Então,
Essa é a mensagem. Comece com o que você tem em busca daquilo que você quer. Esse foi um lema que eu sempre levei desde o começo e nunca deixei de fazer o que eu queria fazer por não ter recurso. Sempre buscava as alternativas que eu tinha ali disponíveis e bora pra cima. E você, Peterson? Faça o simples, escalhe o que dê certo. Faça o simples, escalhe o que dê certo. E repete. E repete. E a outra frase do Joseph Campbell: na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você mais busca. Então, se você tá com medo, se tá com frio da barriga, eu não vou fazer. Porra, vai lá e faz. Joga sem medo pra puta que pariu, faz com medo mesmo. Tem uma frase que eu leio todo dia, que eu escrevo no meu bloquinho aqui de afirmações, farei com medo e sem coragem até o medo ir embora e a coragem chegar. Então, cara, você tem que fazer até o medo ir embora e a coragem chegar. Não espere não. Isso aí é importante. Cara, deixa as redes sociais de vocês aí, onde o pessoal pode encontrar vocês. O meu é @eugustavorosa. Meu Instagram. E você, Peterson? E o meu, peraí, que eu nem lembro. Acabei de ser repostado aqui por vocês. Peterson com 2 T's de Medeiros. Legal. De mudo. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um KiwiCast com o Peterson e o Gustavo Rosa, lá da RC Result Company. É isso mesmo? Exato. Os lançamentos. Exatamente. Agência de lançamentos. Pessoal, deixe seu like aí no nosso canal desse vídeo, né? Vai estar lá no Spotify também, no YouTube e no Spotify. Siga a gente lá nas redes sociais, @kiwify.br, lá no Facebook também kiwify.br, né? E é isso aí, né? Até uma próxima. Tamo junto, é só o começo. Tamo junto. Valeu. Edgar. Só. Valeu.